Então, vamos seguir. Elisa, então, deu um tema para essa conferência muito instigante, né? A mulher analista não existe. Esse tema ele está de acordo exatamente com o tema do nosso congresso, que é exatamente a mulher não existe. Então, eu percebo que há uma forma categórica que Elisa traz, né? A mulher analista não existe, que nos provoca exatamente a pensar como a mulher não existe, então a analista mulher também não existe. Lacan tenta extrair da experiência das mulheres analistas, né? Lacan ele tenta escutar o que há dessa mulher não no lugar de analista. Então, eu acho que Elisa hoje vai poder nos transmitir um pouco, nos responder a muitas indagações a respeito desse lugar de uma mulher como analista e por que essa afirmativa que ela nos traz, né? Que já nos faz muitas perguntas. Por outro lado, esse tema da mulher não existe é um tema que está totalmente dentro da nossa era trans, como Jacques Miller nos propôs, né? Por dizer que a mulher não existe, como assim? Muitos pensam nisso como algo de segregação ou algo preconceituoso, como se estivesse dizendo algo que desmerecesse o gênero mulher, né? E a gente sabe que as mulheres existem, elas estão aí a toda, estão aí com tudo. Mas o que Lacan vai nos dizer é que a mulher não existe. E o que quer dizer esse a mulher? Que é exatamente o que se destaca no título do nosso congresso. Curioso é que a psicanálise começou exatamente com as mulheres, né? Freud começou pesquisando a sexualidade feminina e a interpretação que ele vai encontrar para explicar esse enigma feminino foi pela lógica masculina, pela lógica fálica. O que é bastante curioso, né? Que o caminho que Freud escolhe é pela lógica fálica. E a gente sabe que Lacan vai num outro caminho, né? O Lacan começa a interrogar a partir, inclusive, do pai, tenta fazer toda uma transmissão indo além do pai, mas quando ele vai nesse além do pai, ele encontra um outro impossível, diferente do rochedo da castração. Se Freud vai ao encontro do rochedo da castração, Lacan vai ao encontro do outro impossível, que é a da inscrição da relação sexual, e a gente sabe que isso resultou no que ele chama as fórmulas da sexuação. Então, há um outro impossível de Lacan que nós estamos nos preparando para entender o que é esse outro impossível. Claro que Lacan se antecipa à nossa era, né? Com essa ideia desse impossível, o que ele vai nos colocar é um outro enigma, que é exatamente o do feminino, que não é um enigma no sentido do gênero, mas do feminino como algo suplementar, algo que não se pode colocar numa complementariedade de sexo, mas numa suplementariedade. Então, o que a gente visa exatamente com orientação lacaniana é ir ao encontro desse feminino. Então, eu gostaria, nesse sentido, de dizer que é com essa direção que nós retomamos nossas atividades na Seção Nordeste, indo na direção ainda do feminino. Ano passado, nós trabalhamos exaustivamente essa questão, desde a orientação lacaniana com as coisas de fineza, que foi o curso que nós trabalhamos, até chegar ao final do ano, com a belíssima jornada, que também trabalhou a questão do feminino. Então, foi um ano que nós pudemos extrair muito dos textos da orientação lacaniana. E esse ano nós vamos continuar nessa linha, seguindo o congresso, que é o congresso que trabalha exatamente a questão da mulher, né? E que, de certa forma, é uma leitura que pode nos fazer entender muito da nossa época, muito da transitoriedade dessa época, da fluidez dos sexos, da questão da política transitória, da questão da própria democracia, que tanto se tem falado. Só que o nosso viés
que a gente escolhe é o viés do objeto. É o objeto A que pode nos orientar nessa leitura sobre o feminino. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar esse ano. A orientação lacaniana desse ano vai ser a partir do último curso do Mulher, o Serio 1. Então, nós já vamos, em breve, a diretoria vai apresentar a proposta de trabalho para esse ano. Eu queria, nesse momento, até falando da diretoria, lembrar que Lapenda me pede que eu justifique a ausência dele, que ele estava previsto estar aqui comigo, fazendo essa abertura do ano, mas, infelizmente, ele hoje não pôde estar. Ele pediu que eu desse um abraço muito especial em Elisa, viu, Elisa? Ele está te mandando um abraço e lamentando que ele não pode estar nesse momento aqui. Então, nós vamos, né, trabalhar na orientação lacaniana no Serio 1, que parece uma leitura indispensável para psicanalistas antenados com a nossa época. Desejamos um ano de bons resultados, que possamos avançar com a nossa presença de analistas no mundo, que possamos aumentar o afeto societatis entre nossa comunidade analítica, através dos cartéis, que tem sido uma tônica muito boa dentro da sessão, através dos seminários e da interlocução com outras seções da EBP e da MP, pois, afinal, nós descobrimos com o Zoom que o mundo pode estar na nossa mão, né? Então, tudo agora é uma questão de escolha. Eu desejo um bom trabalho a todos e eu passo a palavra imediatamente a Elisa, a quem transmito o agradecimento meu e de toda a sessão por sua presença aqui conosco. Com a palavra, Elisa Alvarenga. Obrigada, Margarida. Boa noite a todos. Um abraço para o Lapenda também. É um prazer estar aqui com vocês. Eu começo, então, agradecendo, né, aos colegas da Seção Nordeste pelo convite que me foi transmitido pela Margarida para essa conversa sobre o tema do Congresso da MP, A Mulher Não Existe, né? Eu achei interessante a Margarida falar que vocês vão trabalhar o tema do objeto esse ano, né? Porque eu vou trabalhar um pouco esse viés do objeto a partir dessa ideia de que a mulher analista não existe, né? Então, depois a gente vai chegar nesse ponto. Então, propus como tema, né, uma provocação, como Margarida sublinhou, a mulher analista não existe, baseada em algumas frases enunciadas por Lacan em seu último ensino, que ressoam retroativamente em alguns momentos anteriores, notadamente no Seminário 10, em 1963. Assim como dizemos, sustentados em Lacan, que a mulher não existe, mas que as mulheres existem, uma a uma, creio que podemos dizer, a partir da conferência em Genebra sobre o sintoma, proferida por Lacan em 1975, que a mulher analista não existe. Existem as mulheres analistas, uma a uma. Após afirmar que a mulher é o sintoma do homem, Lacan diz, com sua habitual ironia, que a diferença entre homens e mulheres se deve ao fato de que as mulheres compreendem muito bem que o homem é uma ave rara, un drôle d'oiseau, ele fala. Deve-se julgar isso entre as mulheres analistas. As mulheres analistas, estou citando Lacan, as mulheres analistas são as melhores. São melhores que o homem analista. É curioso notar que ele diz mulheres analistas no plural e homem analista no singular. Isso nos remete ao título de um texto e livro de Dominique Laurent, El Analista Mourir.
está publicado em espanhol. Ela não diz a analista mulher, mas sim o analista mulher, apontando a função do analista. Por outro lado, quando nos referimos em psicanálise ao masculino e ao feminino, estamos falando de posições sexuadas e não do sexo anatômico como tal. Existem particularidades na maneira como homens e mulheres podem se situar nas fórmulas da sexuação elaboradas por Lacan e, antes delas, na relação com o falo. Haveria diferenças entre homens e mulheres na função analítica? Em um vídeo preparatório ao congresso, a esse congresso agora, né, A Mulher Não Existe, Graciela Brodsky conta uma anedota relatada por um analista quando procurado por uma mulher que queria fazer análise com um analista homem. Como você sabe que sou um homem? Ele lhe pergunta. Lacan, com suas provocantes afirmações em 1980 sobre as mulheres, as melhores analistas, quando não as piores, nos desafia a escutar, para além de sua ironia, as diferenças que nos podem ensinar sobre a dificuldade, tanto para homens quanto para mulheres, de lidar com o que chamamos de feminino. Situar-se na posição feminina não é simples, como já pensava Freud, nem para homens, nem para mulheres. Talvez as mulheres fossem melhores, né, retomando a afirmação de Lacan, pela flexibilidade maior que a dos homens para suportar o lugar de objeto que lhes é designado no fantasma ou na fantasia de seus pacientes. E as piores, quando se acreditam esse objeto. Em A Terceira, Lacan diz que é especialmente difícil, mais difícil para uma mulher que para um homem, ser semblante de objeto A, contrariamente ao que se pode dizer. Pois que ocasionalmente a mulher seja o objeto A do homem, não significa que ela goste de sê-lo. Para ser seu semblante, ele sublinha, é preciso talento. E mais ainda, se ser semblante de objeto é ser semblante de dejeto, no lugar do silêncio, como propõe Lacan. Éric Laurent, ao comentar a frase de Lacan, nos lembra que, uma vez que ele parte do objeto A para abordar o gozo, e não mais do gozo fálico, parece normal considerar o fato de ser portador do falo como um obstáculo a fazer semblante de objeto. No entanto, continua Laurent, se Lacan faz supor que uma mulher estaria em melhores condições de fazer semblante que um homem, é para melhor colocar em dúvida essa opinião. Também nos anos 75, 76, Lacan fala da mulher como causa de desejo para o homem. Em RSI, na frase que todos conhecemos, né, ele diz que um pai só tem direito ao respeito, se não ao amor, se ele faz de uma mulher o objeto A que causa seu desejo. O que está em pauta, então, nesse momento do ensino de Lacan, é a mulher como semblante de objeto A, causa de desejo e suas afinidades com a posição do analista.
Jacques Lamillard, em suas conferências De Mujeres e Semblantes, lembra-nos que, às vezes, as mulheres precisam de uma análise para inteirar-se do saber que se lhes supõe. Elas encarnam na cultura, como dizia Freud, os sujeitos que se preocupam com a sexualidade, o amor, o desejo e o gozo. A posição do objeto A lhes vai bem, enquanto exige flexibilidade em relação à fantasia do outro. Como diz Henrique Laurent, o analisante visa no analista o parceiro da sua fantasia, e o analista que suporta escutar o mais inconfessável para um sujeito suportará isso. O analista se presta a encarnar esse objeto precioso que o analisante crê que ele detém. O desejo masculino se sustenta de semblantes falicizados. Se a gente tomar a fórmula que é dada por Lacan no texto Observações sobre o relatório de Daniel Lagache, ele escreve Φ maiúsculo, parênteses, objeto pequeno a, né, como matema do desejo masculino. Então, os objetos são tomados no parênteses do falo, e ao atravessar os distintos níveis da fantasia e reduzi-la ao osso, a função fálica torna-se mais insistente. Ao contrário, pode-se ler na escritura do desejo feminino, no mesmo texto, abarrado, parênteses, Φ minúsculo, não é? Parênteses com o falo imaginário. Então, pode-se ler nesta fórmula a relação desse desejo, do desejo feminino, com A barrado, por um lado, e com o falo, por outro. Não figura nessa fórmula do desejo feminino o objeto pulsional. Quando se desdobram as vias do seu desejo, uma mulher pode ter acesso ao abarrado, ou seja, a saber que o outro não existe. É nisso que as mulheres seriam mais amigas do real, diz Miller. Daí também o cinismo feminino, que pode dificultar sua relação com os semblantes. O final da análise, que reconhece o falo como um semblante em relação ao gozo, diz Miller, está do lado da sexualidade feminina. Se escapa da inscrição do lado do falo, ou de usar o postiço para esconder abarrado, o desejo de uma mulher a conduz ao outro barrado, enquanto a função fálica faz obstáculo no homem à sua redução ao semblante. A fantasia é, então, especialmente pregnante na sexuação do homem. Às vezes, se observa uma compressão da fantasia e o sujeito fica agarrado a um significante último que permanece velando abarrado, o que dificultaria fazer semblante de objeto pequeno a causa de desejo. Então, o passe se busca a nível de A barrado, e por isso Lacan privilegiou a saída da análise do lado feminino, assim como definiu a posição do analista em afinidade com a posição feminina. Para Miller, há que partir
da antipatia da posição feminina pelos semblantes para entender de que maneira uma mulher os maneja, os adota, os faz respeitar e até os fabrica. A sexualidade feminina tem como eixo a falta de objeto. O falo é aí o semblante por excelência. Mas as mulheres podem se agarrar ao falo para evitar a emergência do outro gozo, nome dado por Lacan ao gozo feminino, não todo, que não tem um significante para nomeá-lo. É a partir dessas considerações de Miller sobre os semblantes que retornaremos ao seminário 10, onde, buscando o que havia de sensato sobre a contratransferência nos textos de analistas mulheres, com especial referência ao texto de Lucia Tauer, uma psicanalista norte-americana da IPA, Lacan afirma que o fato de discurso pelo qual as mulheres devem suportar-se como objeto de desejo lhes daria certa facilidade para a posição do analista, com a condição, como observa Juan Carlos Indar, de não identificar-se com esse objeto. Pois, como o objeto pequeno a não tem ser, ele toma a forma do dejeto, dirá posteriormente Lacan. Então, o artigo de Lucia Tauer, essa psicanalista norte-americana, Countertransference, né? Contra-transferência, que é o nome do artigo, vocês encontram em português na internet, apresentado na Sociedade Psicanalítica de Chicago em 1955, traz alguns exemplos, e notadamente um que é comentado em detalhes por Lacan nos capítulos 14 e 15 do seminário A Angústia. Lacan assinala que se as mulheres se deslocam mais à vontade nos seus escritos teóricos, ele presume que elas não se desloquem mal tão pouco na prática. Parece, ele diz, que a mulher compreende muito bem o que é o desejo do analista. A função do objeto A tem todo o seu papel para elas, como para os homens. Mas interessar-se pelo objeto do desejo do outro seria para elas menos complicado. Como entender isso? Para Lacan, a mulher se mostraria como superior no domínio do gozo, na medida em que seu laço ao nó do desejo é muito mais frouxo. Isso são afirmações de Lacan no seminário 10. A falta, então, o signo menos pelo qual está marcada a função fálica para o homem e que faz com que sua ligação ao objeto deva passar pela negativação do falo e o complexo de castração, não é para a mulher um nó necessário, diz Lacan. É justamente ao desejo do outro, como tal, que ela é confrontada. O objeto fálico viria, então, para ela em segundo lugar, na medida em que ele tem um papel no desejo do outro. Essa relação que Lacan diz simplificada
ao desejo do outro é o que permitiria à mulher, quando ela se dedica à psicanálise, estar no que concerne esse desejo numa relação que pareceria mais livre. Se ela tem essa maior liberdade, pensa Lacan, é porque ela não se agarra tão essencialmente quanto o homem na sua relação ao outro, em particular, para o que tem a ver com o gozo. Podemos presumir, recorrendo ao Lacan dos anos 70, que é porque a mulher se divide em seu gozo e tem acesso, para além do gozo fálico, a um outro gozo dito feminino. No caso da mulher, o objeto está presente por acréscimo e não por ligação com a falta, menos fi, ao qual o objeto está ligado no homem. Ou seja, para a mulher, é o desejo do outro que interessa. Lacan já havia mesmo falado do narcisismo do desejo feminino, que se agarra ao narcisismo do eu, né? Isso está nas diretrizes para um congresso sobre a sexualidade feminina. Enquanto no homem, o objeto é a condição do desejo, para a mulher, o desejo do outro é o meio para que seu gozo tenha um objeto conveniente. Sua angústia surge, então, diante do desejo do outro, que ela não sabe muito bem o que cobre. Por isso, Lacan diz que a mulher é muito mais verdadeira e real que o homem. Para compreender o que Lúcia Tauer diz no seu artigo Contra a Transferência, a propósito de 2 homens que ela recebeu em análise, Lacan introduz a imagem de Dom Juan. O que há de Dom Juan nessa analista? Podemos nos perguntar. Dom Juan é um sonho feminino, diz Lacan. Um homem que fosse igual a si mesmo. Um homem a quem não faltaria nada. Assim como Lacan diz que o masoquismo feminino é uma fantasia masculina, ele diz que Dom Juan é um sonho feminino. Lacan aproxima a imagem de Dom Juan da imagem do pai não castrado, uma pura imagem feminina. Dom Juan representaria, como diz Otto Rank, que escreveu um livro chamado A Gestalt de Dom Juan, aquele que em épocas passadas era capaz de dar a alma sem perder a sua. Dar a alma sem perder a alma. Lacan fala, então, da prática do direito do senhor, ou do padre deflorador da primeira noite, do pai deflorador da primeira noite. Referência às Bodas de Fígaro, de Mozart, uma ópera onde o senhor, que seria o patrão de Fígaro, se acreditava no direito de passar a primeira noite com a mulher que ia se casar com Fígaro. Quer dizer, aquele que deflora a mulher e tira o corpo fora. Haveria aí também algo dessa figura de Dom Juan, que não perde nada, que dá, mas continua sem perder aquilo que deu. Então, a relação complexa do homem com seu objeto, né, com o objeto pequeno a como causa do desejo, é apagada para Dom Juan,
no seminário 20, Lacan vai dizer, inclusive, que para Dom Juan basta ter um odor de fêmina, né? Então, não precisa ter o objeto causa de desejo, basta ser uma mulher que ele vai, então, atrás de qualquer uma, né? Então, essa relação com o objeto causa de desejo é apagada para Dom Juan ao preço dele aceitar sua impostura radical, que é de estar sempre no lugar de um outro. Dom Juan não tem que se comprometer porque ele está sempre de passagem no lugar de um outro. Não é que ele vai ser, não é ele que vai ser castrado. Ele vai estar com uma mulher e depois vai para a próxima e depois para a próxima. Ele é o objeto absoluto que se infiltra na cama das mulheres, diz Lacan, e da mesma forma que a mulher, ele não pode perder esse objeto porque ele não o tem. Mas o desejo entra tão pouco nessa história que Dom Juan é capaz de não perceber que é Dona Elvira, personagem de outra ópera de Mozart, que é Don Giovanni, aquela de quem ele se fartou ao máximo, que acaba de atravessar o palco. Ou seja, Dom Juan passa pelas mulheres sem se envolver, sem se comprometer com elas. Lacan quer dizer, então, que Dom Juan não é um personagem angustiante para as mulheres, porque ele não é um homem desejante a quem falta algo que ele vai buscar numa mulher. Para Dom Juan, essa abordagem das mulheres não se faz a partir de um desejo genuíno. Ele simplesmente desliza entre as mulheres sem realmente desejá-las. E por isso podemos compreender um fato que vemos na clínica. As mulheres que se envolvem com homens na posição de Dom Juan não se angustiam, porque elas não se sentem realmente um objeto de desejo desses homens. Elas também não se comprometem com eles. Quando sucede de uma mulher sentir-se realmente como objeto de um desejo, diz Lacan, ela foge de verdade. Quando ela se sente realmente visada por um desejo, ela escapa, ela se angustia. Assim podemos entender por que as mulheres muitas vezes se envolvem com essas figuras masculinas de Dom Juan, que não as angustiam. Então, veremos agora que relação existe entre Dom Juan e essa analista, Lúcia Tauer, nesse artigo sobre a contratransferência. Lúcia Tauer fala de 4 pacientes, muito brevemente de uma mulher e de um jovem. Ela se debruça sobre o caso de 2 homens que ela diagnostica como neurose de angústia. Lacan diz que ela tem 2 homens em análise e ela afirma que sempre terá com eles relações satisfatórias em termos humanos. Ela fala dos pacientes no plural, tomando os 2 juntos inicialmente. Esses homens tiveram dificuldades com a mãe e as irmãs e se acham intimamente ligados a mulheres que eles escolheram para exercer sobre elas algumas tendências agressivas e se defenderem de um pendor para o sexo oposto. Lúcia Tauer estaria
perfeitamente a par do que acontece com suas mulheres, e de que eles eram submissos demais, devotados demais, ou seja, essas mulheres se sentiriam frustradas pela falta de uma assertividade masculina desinibida. Eles teriam uma agressividade disfarçada de passividade. Esses homens, diz Lacan, não fazem de homem o suficiente, não fazem o semblante masculino. Então, sem saber do risco de cair numa cilada, Lucia Tauer se sente protetora demais no primeiro caso. Protege a mulher do paciente, no segundo caso, protege o próprio paciente. Ambos a cansam com seus resmungos, suas pausas, detalhes, minúcias e repetições. Ela diz que o primeiro a ataca em sua potência de analista, e o segundo, mais narcisista, busca nela um objeto, o que não combina com nossa ideia do narcisismo. Para Lacan, o que estaria em jogo não é o narcisismo, mas a vertente anaclítica do amor. Está lá em Freud, né, no texto sobre o narcisismo, o amor narcísico e o amor anaclítico, né? Embora, então, o caminho percorrido com os dois pacientes seja longo e fastidioso, as respostas contratransferenciais de Lucia Tauer são razoáveis. Ela se mantém em guarda, diz Lacan. Ele considera que ela é cuidadosa no que concerne ao primeiro paciente, cujo relato vamos acompanhar brevemente. Ela está atenta ao que se passa com a mulher do paciente, tendo um fenômeno psicossomático no qual a angústia estaria bem fixada, esta mulher estaria bem amarrada e não poderia desencadear uma psicose. Por mais que ela analise o que acontece na transferência e a atenção que o paciente tenta obter da analista, fazendo dos conflitos com a mulher, falando dos conflitos com a mulher, a análise não avança. A analista tem, então, um sonho contratransferencial. Então, o sonho é da analista, por meio do qual ela percebe que as coisas não parecem tão mal com a esposa. No sonho, essa mulher acolhe a analista e mostra que não tem a intenção de sabotar a análise do marido. A partir do sonho, ela compreende que algo precisa ser revisto com o paciente, que procura fazer o que é preciso para deixar sua mulher à vontade. Ou seja, Lucia Tauer se dá conta que o desejo desse homem não está tão à deriva assim, que ele não é tão passivo. Ele cuida de sua mulher, dignidade de um homem desejante que até então Lucia Tauer não percebia. Ela faz, então, com o seu paciente, a partir, então, desse sonho, né, uma revisão do que se encenara até então. E aí, tudo muda. Ela faz alguma comunicação para esse paciente que dá a entender que ele estava se ocupando adequadamente da sua mulher, sendo que até então ela teria dado a entender que ele estava deixando a desejar com essa mulher.
A partir desse momento, a análise torna-se particularmente dura de suportar para a analista. Ela diz, cito Lúcia Tauer, é como se ele me pusesse à prova em todos os meus menores pedacinhos. Ele me submetia a uma investigação minuciosa, persistente e desconfortável, como para me rasgar pedaço por pedaço. Se um instante de desatenção fizesse com que um pedacinho não soasse verdadeiro, ela pensava que seu paciente se desfaria em pedaços, como se ela fosse responsável por agregar os pedacinhos dele. Continuo citando. Se eu fizesse o menor movimento falso, tudo estaria perdido. Ele afundaria. Fim da citação. Então, ela sabe nomear o que se passa, diz Lacan. Um sadismo fálico, revestido de uma linguagem oral. O paciente se tornou verbalmente agressivo, sádico na transferência. A busca sádica visa o objeto e nele um pedacinho que falta. O objeto, como aquilo que vai tampar o que falta, uma vez reconhecida a verdade do desejo. Quer dizer, uma vez que ela reconhece o desejo desse paciente, é realmente de uma busca do objeto que se trata. Ele vai buscar o objeto na analista. Mas, diz Lacan, não é ser masoquista colocar-se na linha da busca do objeto sádico, porque Lúcia Tauer pensa que ela foi colocada à prova no seu masoquismo. Lúcia Tauer simplesmente atrai para si uma tempestade por parte de um paciente com quem realmente só passou a se relacionar na transferência a partir do momento em que o desejo dela foi implicado, como ela sublinha com coragem e na função em que ela fica numa posição de rivalidade com personagens da história do paciente. Quando ela tem esse sonho com a mulher do paciente, que a recebe, ela analisa esse sonho em relação com sua própria história de piano, sua rivalidade com alguma mulher, e faz dessa interpretação um instrumento para interpretar seu paciente. É assim que operam os analistas da contratransferência, né? Aqueles que operam a partir da contratransferência. Então, ela suporta as consequências desse desejo num carry-over, que em inglês significa que um analista continua a pensar num paciente mesmo quando já está com outro paciente. Então, ela continua pensando no seu paciente, né? Não consegue se desligar, né? No entanto, assinala Lacan, logo em seguida, ao sair de férias, esse assunto desaparece. Ela está na posição, diz Lacan, na posição mítica do mais livre e volátil Dom Juan. Então, é aí que ele vai comparar Lúcia Tauer com Dom Juan. Ela ficou muito envolvida com o paciente, mas saiu de férias e esqueceu. Como Dom Juan, que está com uma mulher, depois passa para a seguinte. Ela recupera sua eficácia, mas foi preciso que tirasse a medida de sua relação com o desejo e perceber-se que ela pode manter distância disso.
Lacan diz que ela é muito corajosa, que ela foi muito longe a partir de sua contratransferência, mas que ela sabe também se retirar e se preservar nessa relação. Então, Lacan retoma seu comentário no capítulo seguinte, Coisa de Macho, capítulo 15 do Seminário 10. Tomando Lúcia Tauer como exemplo das facilidades da posição feminina na relação com o desejo. As mulheres teriam mais facilidade com o desejo do que os homens na posição analítica. Facilidades ambíguas que lhe permitem pensar mais livremente sobre a contratransferência, que Lacan chama de autocrítica interna. Então, elas seriam mais, digamos, propensas a essa autocrítica interna, né? A se reavaliar. Percebendo que havia negligenciado uma justa avaliação do desejo do seu paciente, ela voltou às exigências transferenciais dele, explicando-lhe sua agressividade e sua tentativa de colocar sua mulher e sua analista uma contra a outra. Lacan observa que, ao fazer isso, ela deve ter lhe dado a impressão de que ela era mais sensível ao que ela acabava de descobrir. Essa retificação da analista, e não do paciente, mas da analista, transmite ao paciente que o seu desejo tinha mais influência sobre ela do que ele supunha. O desejo do paciente é recolocado em seu lugar, o que não acontece em sua neurose de angústia, na qual o paciente fica tomado pela angústia e não consegue exercer o próprio desejo. Então, o tratamento permite ao paciente sintomatizar essa neurose de angústia, colocando em forma um sintoma obsessivo na busca do objeto sádico na analista. Lacan considera, então, que, havendo procurado o desejo do homem, Lúcia Tauer encontrou nele a procura do objeto A. Ela aguenta o tranco, e quando chegam as férias, tudo aquilo passa. Ela sacode a poeira e pensa em outra coisa. Ela consegue passar adiante porque sabe que, por mais que o paciente procure, não encontrará nela o objeto. É disso que se trata, que ele perceba que não há nada a encontrar, que aquilo que para o desejo masculino é objeto da busca, só diz respeito a ele mesmo, o menos fi da castração, coisa de macho. Ela sabe muito bem que não lhe falta nada, mas aqui temos uma nuance. Não é que à mulher não falte nada, mas não falta sob a forma do menos fi, que é a maneira como a falta aparece com a castração masculina, especialmente no seminário 10, né? Lacan vai dar ênfase à presença da castração como menos fi no corpo do homem, né? A tumescência e a detumescência do falo. Então, a falta para a mulher vai aparecer de outra maneira. Trata-se, então, para ele, o paciente, da busca sádica do objeto que deveria existir no lugar da falta. Lúcia Tauer articula bem o que é que eles fazem juntos. O trabalho de luto, de encontrar na parceira sua própria falta, menos fi,
a castração inscrita no próprio corpo, a partir da tumescência e da detumescência do funcionamento do falo a nível da anatomia masculina. Nosso colega belga Gilles Carros comenta brevemente esse caso e nos ajuda a entender por que Lacan diz que esse sujeito termina sua análise com Lúcia Tauer entrando na comédia edipiana. Normalmente pensamos que o final da análise é a saída da comédia edipiana. Mas aqui o final seria a entrada na comédia edipiana. Porque ele chega num quadro de neurose de angústia e a transferência vai colocar em forma a comédia edipiana, sintomatizando essa angústia na estrutura do sintoma obsessivo desse paciente. Gilles Carros considera que, uma vez que ele tenha feito o luto de sua posição inicial em relação à castração, o que esse sujeito atravessa em análise e pela via da transferência é o seu sadismo em relação às mulheres. A tendência masculina à depreciação das mulheres é explicada por Freud pelo fato da mulher portar em seu interior o objeto incestuoso. O neurótico não consegue desejar a imagem materna, então ele tem que separar a mulher da imagem materna, depreciar a mulher para desejá-la. A maneira como Freud explica a depreciação na vida amorosa no homem em seu texto de 1912. Lacan reduz isso à estrutura. O sadismo masculino em direção à mulher, especialmente no sujeito obsessivo, se explica em termos de castração e busca do objeto. Não é que o homem tem que diferenciar a mãe e a puta para desejar a mulher. É que sua agressividade sádica busca o objeto para tratar a própria castração. Então, concluindo, né, terminando com a leitura desse caso, vou concluir, então, que o que está em questão na posição do analista, homem ou mulher, é poder fazer uso dos semblantes e suportar o lugar de objeto, sem, no entanto, acreditar ser esse objeto. Isso seria mais fácil para uma mulher do que para um homem? É uma pergunta. Lacan nos faz pensar que o que importa é a posição feminina, não toda, do analista em questão, encarnando o parceiro que tem chance de responder, para além da travessia de sua própria fantasia e de sua própria angústia. A mulher analista não existem. Existem analistas, homens e mulheres, dispostos a encarnar de uma boa maneira os semblantes necessários a cada caso. Então, é isso. Obrigada, Elisa, por esse trabalho tão complexo, tão detalhado, que você faz essa leitura em cima de tantas referências de Lacan, a partir da questão feminina, da mulher, e desse trabalho de Lúcia Tauer, como você dá um outro destaque a ele, né? Principalmente nesse momento em que a gente está às voltas com essa questão da mulher que não existe. Então, você ir atrás desse trabalho de Lacan sobre
a contratransferência de Lúcia Tauer realmente é muito curioso, muito provocativo. Me deixou realmente pensando por quê, né? Porque não só Lacan, mas porque você foi atrás de Lúcia Tauer agora, nesse momento da contratransferência, para trazer essa posição feminina do analista, seja homem ou mulher, né, que tem a ver com esse uso dos semblantes, como você tanto destacou em diversos momentos da tua explanação. Então, eu só tenho a agradecer, ele está nos provocando, tenho certeza que muitas questões aqui, e nós temos um tempo para conversar sobre esse teu texto, sobre a tua transmissão. Vamos aproveitar aqui a presença de Elisa para fazermos uma conversa boa com ela, né? Muito obrigada, então, Elisa. Eu queria destacar a presença de mais de 400 pessoas aqui para escutar esse momento dessa abertura, junto com você. Isso nos deixa muito felizes, né, de ver como a comunidade analítica está se mobilizando, está interessada, está procurando exatamente conversar sobre essa temática. Então, está aberta a palavra. Quem é que gostaria, pode se inscrever, né, aqui dos participantes, pode levantar a mão, ou se, como somos muitos, talvez seja melhor levantar a mão, né? Já temos aqui uma mãozinha de Beth levantada, eu vou passar a palavra para ela, enquanto isso eu estou abrindo as inscrições, quem quiser pode ir levantando a mão também. Beth. Obrigada, Margarida. Obrigada, Elisa, por esse percurso, como Margarida disse, tão detalhado, né, com um tema tão importante, que toca no vivo da prática analítica. Eu me apressei em levantar logo a mãozinha, porque, curiosamente, eu fiquei com a mesma pergunta que Margarida lhe colocou. Por que você escolheu trabalhar, recolher de Lacan esse caso aí, né, da Lúcia Tauer, quando você está exatamente trabalhando a questão da pergunta de Lacan, não é? Sobre a sua, ou melhor, sua questão de que a mulher analista não existe e que você traz, né, que Lacan diz que as mulheres podem ser as melhores analistas, mas também as piores analistas, e que tem muito a ver com a relação que se pode fazer com o discurso analítico, né, que no lugar do agente está exatamente a presença do objeto. Então, só a título de provocação, eu lhe perguntaria a sua opinião pessoal como leitora, exatamente dessa condução de Lúcia Tauer. Como é que dentro dessa colocação de Lacan, você analisaria essa condução que ela faz, no caso? Pode falar. Está aberto aqui, né? Eu agradeço a pergunta sua e de Margarida. Bom, houve uma coincidência quando a Margarida me fez esse convite, que eu estava estabelecendo uma aula que eu havia dado sobre esse caso no seminário 10, né? Que eu tinha trabalhado essa leitura que Lacan faz, então, da mulher, das mulheres analistas, né? Que ele toma no seminário 10 pelo menos 4 analistas da IPA, né, com muita ironia, né, e apontando assim momentos bastante cômicos na análise de alguns pacientes com essas analistas. É a Lúcia Tauer, a Phyllis Greenacre, a Margaret Little e... Bom, tem a Pierre Olanier também, mas tem uma outra inglesa que agora eu não estou me lembrando. Mas... Hein? Ela Sharp?
Não, ela Sharp também, mas ele comenta o caso da Margaret Little, que, se não me engano, foi paciente da Ella Sharp. E o caso da Ella Sharp ele comenta mais extensamente em outro seminário, né? Não no seminário 10, né? Mas, então, ele vai tomando todas essas analistas da IPA. É importante a gente levar em consideração que ele estava sendo expulso da IPA nesse momento, 1963, né? É o momento da, digamos, excomunhão de Lacan, né? E em 1964, no ano seguinte, ele vai fundar a Escola Freudiana de Paris, né? Então, é o momento que Lacan está sendo excluído da IPA, então ele está bastante mordaz, né? Com essas analistas da IPA, né? Mas, em relação à Lúcia Tauer, né? Vocês veem que tem essa mordacidade aí de compará-la com Dom Juan, né? A maneira como ela desliza na transferência com esses pacientes, e como ele diz, sacode a poeira e pensa em outra coisa depois. Mas me parece que não é só uma depreciação dessa analista que Lacan faz. Me parece também que o que ele está dizendo é que ela realmente se colocou ali, se implicou com esse paciente, ao ponto, então, de suscitar todo esse sadismo dele e de permitir que ele saísse da neurose de angústia dele, né? De permitir a emergência dessa estrutura obsessiva aí, desse sadismo do paciente obsessivo, né? Então, ao mesmo tempo, né, que ele fala o tempo todo que ela é corajosa, né, que ela bota o corpo ali na transferência, digamos assim, né, que ela se implica ali a partir da contratransferência, das formações do próprio inconsciente dela, né, quer dizer, ele faz uma crítica, evidentemente, ao fato do analista entrar com seu próprio inconsciente, né, mas, ao mesmo tempo, ele aponta como que, ao se oferecer aí como objeto na transferência, ela também permite que o paciente, de alguma forma, deforma a neurose dele, aí, né, a partir dessa transferência. E me pareceu interessante esse exemplo para tratar desse tema que eu propus a vocês, da mulher analista não existe, né? Porque justamente se a mulher fica aí nesse lugar de objeto, né? Ela vai ser a pior, né? Isso vai levar ao pior, né? Então, ela tem que ser capaz, então, de fazer o uso do objeto como semblante e não ficar agarrada nesse lugar do objeto aí, né? Então, me pareceu um exemplo bem demonstrativo, né, do que seria fazer semblante de objeto e, ao mesmo tempo, saber se retirar desse lugar também no final desse tratamento, né? Ela poder sair desse lugar, né? Mas você vê, como o Henrique Lohan aponta, que tem uma ambiguidade de Lacan aí nessas afirmações dele, que a mulher seria melhor, que a mulher saberia encarnar o semblante, que ela teria mais flexibilidade, né? Você vê que é como se ele dissesse isso para colocar isso em dúvida o tempo todo, né? Porque são esses casos aí de mulheres, a maior parte, né? Que ele vai abordar aí no Seminário da Angústia, né? E não sei se vocês viram um verbete, né, remetendo aí ao site do Congresso, tem um verbete da Sylvia Tendlers, que é mulher mais verdadeira ou mulher mais real, ou não sei se é mais verdadeira ou mais real, ou as duas coisas, que é um verbete muito curtinho, né? Mas que a Sylvia Tendlers
mostra com muita acuidade, né, que essa mulher mais verdadeira e mais real é uma mulher que realmente pode tomar o objeto como algo real aí, né? Então, ela chega a fazer um link desse mais real aí com o feminicídio, quer dizer, se coloca um objeto nesse lugar sem levar em conta o caráter de semblante do objeto, pode-se chegar realmente ao pior, né? Então, me parece interessante a gente poder ler nessas afirmações do Lacan sobre as mulheres analistas, ou as melhores e as piores analistas, né? Que o que está em questão não é tanto a mulher ser melhor ou pior, o que está em questão é a posição que o analista se coloca na transferência, né? Posição toda ou posição não toda, né? Então, é justamente por isso que o percurso de uma análise vai no sentido do não todo aí, né? Será, Elisa, que um homem analista teria levado esse paciente a se edipiniazar, entrar no Édipo, como, né, Carol fala, né, do destino dessa análise? É curioso, será que um homem analista manejaria bem esse lugar, né, que ela conseguiu meio sem saber o que fazia, né? Sem saber o que fazia, Ela justamente. foi relatando corajosamente, realmente, como diz Lacan, ela relata com muita coragem o que ela experimentava, a ponto de sonhar com a mulher do seu paciente. E ela diz que, a partir desse sonho, algo mudou na conduta dela, né? Quer dizer, o que é que teria acontecido aí, do ponto de vista da posição feminina, né? Tem muitas interrogações aí. Quer dizer, ela não é capaz de... Porque você bem destacou na tema do desejo feminino, não tem lá o objeto A, né? É o A barrado, entre parênteses, FI, né? Falta o objeto A ali. Quer dizer, Sim. o que isso está nos indicando sobre essa dificuldade da mulher fazer semblante de objeto? Me parece que o que está em questão aí é que o Lacan está trabalhando no seminário 10, que é a relação do desejo feminino com o abarrado, né? Então, que o que importa para o desejo feminino é o desejo do outro, né? O que importa para a mulher é o desejo do outro. E me parece que aí, nessa posição dela, isso fica muito claro, né? A importância que ela dá para o desejo do outro aí, né? E talvez para um homem fosse mais difícil se colocar nessa posição que ela se colocou aí na transferência, né? A tendência poderia ser uma agressividade ou uma rivalidade, né? E não se oferecer aí também como objeto na transferência, né? Então... Na certa facilidade dela, deixar que ele tirasse pedacinho por pedacinho, né? Como ela diz. Né? Uma posição menos fálica, né? Uma posição menos fálica, que talvez para um homem seja mais difícil, né? E que talvez para a análise de um homem, na angústia, seja muito importante encontrar uma analista assim. Desde que essa analista não acredite que ela é realmente esse objeto, né? Certamente. Vamos lá, temos aqui Gleice e depois Carlos. Gleice, por favor. Gleice, o microfone está bom? Está ouvindo? Estamos. Ô, Elisa, eu queria te cumprimentar e falar da alegria de ter você aqui conosco nessa abertura das nossas atividades.
E os comentários são muito assim, como escolhemos bem, que a gente vê assim nas conversas. E realmente foi muito bom ter trazido você, e principalmente com esse tema e a delicadeza com que você tratou de um tema bastante complexo, né? Eu queria fazer uma articulação, você indicou alguns textos para a gente ler, e eu queria fazer uma articulação do que você disse com dois textos. Primeiro, pegar aquela afirmação de Lacan, né, na terceira, onde ele vai dizer que o futuro da psicanálise depende do real. Então, se a gente pensa, né, articulando essa questão, né, que você traz, que a mulher, inclusive no seminário, né, 10, né, onde ele vai dizer que a mulher é mais verdadeira e mais real, e que a mulher tem essa relação com o real, quer dizer, desarticulando um pouco dessa questão se é mulher ou não, né, eu acho que a dificuldade para consentir com o não todo, aquilo que Freud vai dizer no rochedo da castração, né, está tanto do lado do homem como da mulher. Mas claro que a mulher tem mais afinidade com a questão da falta, né? Mas aí a gente poderia pensar que não podemos ficar presos nisso, no sentido de que um homem que conseguiu... Cortou, Gleice. Congelou. Gleice, não estamos ouvindo. Vamos passar uma mensagem aqui para a Gleice, para ver se... Eu vou, enquanto Gleice retoma, eu vou colocar aqui uma questão, Elisa, que está no bate-papo. Kézia, você, por favor, entre em contato com Gleice. Já estou entrando. Camila Valente coloca uma questão aqui, Elisa. Os analistas que utilizam da contratransferência é algo que me fez pergunta esses dias. A condição lacaniana me parece mais prática. Retomar a leitura de casos da psicanálise inglesa me fez pensar diversas formas de se lidar com nossa posição de analista, que Lacan diria da contratransferência. Obrigada por retomar tantas perguntas importantes. Além de muitos parabéns e muitos agradecimentos aqui a você. Essa pergunta da Camila, ela está muito presente no seminário da transferência do Lacan, né, o seminário 8, quando ele opõe à contratransferência o desejo do analista, né? Então, Lacan vai dizer, tem uma frase lá do seminário 8 que a gente nunca esquece, né? Que o que impede um analista de botar o paciente, tomar o paciente nos braços ou jogar o paciente pela janela é o desejo do analista, né? Quer dizer, então, o analista, ele não opera a partir dos seus sentimentos, né? Ele opera a partir dos semblantes, né? Então, ele pode acolher o paciente, receber, tá? Mas é a partir dos semblantes, não é a partir dos seus próprios sentimentos, do seu próprio inconsciente, dos seus próprios sonhos, né? A sua angústia, ele deve tratar em outro lugar para que o desejo do analista esteja ali presente na relação com o seu paciente. Não sei se eu respondo a Camila. Temos aqui também, a Gleice ficou sem internet, Elisa, então depois vamos ver se ela retoma ou se você... Caiu, depois... né? Caiu a internet. Carlos, Tina, pode falar. Boa noite, Carlos. Oi, Elisa, boa noite. Elisa, eu fiquei pensando no que você falou em relação à contratransferência e aos sentimentos, porque essa neurose de angústia, onde ela se oferece e tenta sustentar esse paciente que pode afundar, não é uma posição maternal? Não é uma posição de cuidado, onde ela se oferece enquanto mãe? E, a partir daí, ela pode operar. Quando o menino cresceu e deixou de se queixar, ela passou a outra coisa.
Então, digamos assim, quando Miller fala de que a IPA é uma sociedade onde a clínica não tem a ética, eu acho que essa questão de a contratransferência colocar a possibilidade de justificar uma posição, entre aspas, terapêutica maternal, eu acho que é uma questão muito, digamos assim, comprometida de ir ao fundo em relação à diferença com a IPA. Muito obrigada, Carlos, pela sua questão. Você acompanhou, não é, a leitura do seminário e alguns outros casos também que a gente comentou, como que os analistas ficarem nessa posição que você disse, maternal, né, ou paternal, pode ser uma posição que sustenta um trabalho que não leva a nada, né? Que não tem efeitos, que não tem consequências, né? E, normalmente, esses casos que o Lacan comenta, é interessante, porque eu estou lembrando de um outro caso também que a gente comentou, é o caso também de uma moça que tinha um sintoma cleptomaníaco, né? De uma analista da IPA, e que o Lacan vai comentar que não acontecia nada na análise enquanto a analista ficava interpretando tudo que a paciente falava, né? Tudo que a paciente falava, a analista interpretava. E que alguma coisa vai acontecer a partir do momento em que essa paciente perde uma pessoa querida, uma pessoa para quem ela era importante, porque a paciente não era importante para os pais, não era importante para ninguém, mas quando morre uma mulher para quem essa paciente era importante, de quem essa paciente era a falta, diz Lacan, né? Então, entra aí um luto em questão. Então, me pareceu interessante que, tanto nesse caso da Lúcia Tauer, quanto nesse outro caso de cleptomania, o que o Lacan vai trazer como operando alguma coisa é o momento em que há um luto, em que tem algo aí relacionado com a falta que aparece na transferência e que pode ser tratado na transferência, mesmo que esses analistas operem sem saber o que eles estão fazendo, né? O que Lacan vai tentar destacar é justamente o que opera no tratamento, mesmo que o analista não esteja entendendo nada, né? O que é que está acontecendo, né? Então, quer dizer, ele não toma os casos simplesmente para criticar os analistas, ele toma os casos interessados em saber também o que operou naquele caso, né? O que foi possível naquele caso, mesmo que o analista não tenha sabido muito bem como, porquê e o que ele estava ali fazendo. Então, nesse sentido, eu agradeço a pergunta que me ajuda a falar um pouco mais sobre isso aí, né? Importante, né? Fazer essa distinção aí, fundamental, que Carlos trouxe. Gleice parece que retornou. Você está aí, Gleice? Por azar, calaram minha boca aqui. Caiu energia, mas agora voltou e eu estou aqui. Eu queria só fechar, Elisa, eu queria dizer o seguinte, eu queria entender isso que você trouxe, essa frase de Lacan, que o futuro da psicanálise depende do real, e que a orientação lacaniana tem exatamente o real, né, no seu horizonte. Quer dizer, quando você tem uma psicanálise que costura a boca do real com o simbólico, com o semblante, com o fálico, né, ela está fadada ao seu fracasso, né? Então, eu acho que é um pouco assim a articulação que eu fiz e que eu trago para a gente pensar junto, né? Quer dizer, o que o Lacan nos ensina aí, passando pelo viés da mulher, mas não necessariamente a mulher, mas a questão da relação com o feminino, com esse não todo, esse consentimento com o não todo, que só é possível pelo caminho da análise, né? Para que se possa se tornar analista. Acho que você, como uma que já fez vários documentos sobre final de análise, né? Eu acho que você tem muita coisa a contribuir, já contribuiu muito sobre isso. Era isso que eu queria dizer.
Talvez você possa dizer como que você entende, Gleice, essa fala do Lacan, né, que o futuro da psicanálise depende do real, articulado com o momento atual que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, o momento em que as questões do homem e da mulher, né, retornam de maneira aguda na questão trans, né? Quer dizer, no momento em que se pensa que o que vale não é o binarismo, mas a escolha do modo de gozo de cada um, né? A questão trans traz de volta a questão do homem e da mulher, na medida em que um homem quer virar mulher ou de que uma mulher quer virar homem, né? Então, tem um real aí da época, né? Da nossa época, que está aí agudamente presente, que nos coloca aí a trabalho sobre essa questão aí do masculino e do feminino de uma outra maneira também, né? Você acha que a gente poderia pensar o futuro da psicanálise depende do real nesse viés aí, por exemplo? Eu pensei isso, mas principalmente que tratamento que a psicanálise, vamos dizer assim, a psicanálise que a gente acredita, orientação lacaniana, que tratamento que ela dá ao real. Ou seja, nem todas as psicanálises elas tratam o real da mesma forma. Como é que pensa essa questão do trans, como é que pensa a questão do gênero, essa crença aí nesse binarismo. O que a psicanálise ensina, e eu acho que é isso que Lacan vai dizer, que a mulher está mais próxima nesse tratamento com o real, mais verdadeira, eu acho que é isso que vai fazer toda a diferença, inclusive na maneira como a gente pensa essa questão do trans, né? De que não está articulada a questão do biológico, né? E que tem a ver com algo que tem a ver com o modo de gozo enquanto real, né? Então eu pensei um pouco nesse sentido, né? Então acho que é um desafio para nós psicanalistas nesse momento como é que a gente vai lidar com essas questões, né? E aí eu acho que toda essa reflexão sobre essa relação da mulher, mas da mulher enquanto saber se relacionar com esse outro gozo aí, que tem a ver com o real, nos ensina algo. Foi assim que eu pensei, Elisa. Eu acho interessante essa questão também. Eu só acrescentaria algo que me fez pensar. Eu acho que Marilene Bruce, nesse último Correio, numa entrevista que ela dá, ela fala de como é que o corpo e o falante nesse contemporâneo está se separando, se tenta separar de alguma forma o corpo e o falante, não é? E como é que se a psicanálise, exatamente Lacan, é uma psicanálise que vai apostar nessa fala, que essa questão da sexualidade, ela não é uma essência, a distinção sexual não é uma essência, mas é um fato de discurso. E se é um fato de discurso, a gente só tem um caminho, que é apostar no sintoma, é apostar na fala, é apostar nas Sintoma analistas enquanto real. e nos analistas, né? na possibilidade de que os analistas possam ocupar esse lugar de semblante aí, né? que foi toda a construção que eu acho que a Elisa faz. Né? Mas eu queria ainda passar a palavra para a Rosa. É Rosa, que tinha se inscrito também? Tinha aqui iPhone de Rosa. Aqui, pode falar, Rosa. Cadê? Eu entrei, saí, depois eu entrei novamente, porque eu achei que teria continuidade um pouquinho com a fala de Carlos e a resposta de Elisa. Porque eu tinha pensado que, em relação a Lúcia Tauer, que Lacan, de certo modo, ironizou um pouco ali quando diz que ela viajou, que ela como que largou o objeto, deixou de ter aquele objeto depois do sonho. Então, me pareceu que era uma certa mordacidade dele, usando a palavra de Elisa, que ela usou, para censurar a contratransferência. Quer dizer, o sonho dela demonstrou, a meu ver, assim, como eu entendi, que ela estava tão envolvida com o paciente dela que ela se despedaçou, que ela estava despedaçada. Então, de uma forma bem consciente, ela fugiu.
fugiu e voltou com a outra postura, quer dizer, então essa fugida dela, essa ausência dela, é como se tivesse entrado, dado brecha para operar algo diferente que poderia ser, por isso, o desejo analista, porque ela volta com outra postura, com um semblante que ela não soube nem que tinha, mas ela pôde atuar de uma forma diferente, porque ela largou os efeitos que a contratransferência fazia. Mas aí eu entrei porque você chamou, mas eu acho que, de qualquer modo, a discussão tomou outro rumo, né? Articulado aqui. E também um abraço, eu tive muito prazer em revê-la. E parabenizar a nossa sessão por ter aberto o ano com a presença dela. Obrigada pela sua questão, Rosa. Eu tenho a impressão, né, que o Lacan, o tempo todo, ele vai, de alguma forma, apontar a coragem dela de colocar o inconsciente dela em jogo ali, né? Então, se há aí uma crítica à contratransferência que está presente aí, né? Na maneira como ela coloca aí a própria posição dela, edipiana, em jogo aí, nessa contratransferência, né? Mas quando ele fala, né, também com ironia, da maneira como ela sacode a poeira e se desliga, e quando ela deixa de pensar nesse caso, quando ela sai de férias, né? Aí é o momento em que ele está falando da posição de Dom Juan, aí, né? Da posição daquele que desliza, que passa por aí como um Dom Juan que passa, que vai para a próxima e não, digamos, não se envolve mais do que aquele tempo que ele estava ali com aquele parceiro, digamos assim, com aquela parceira, né? Então, acho que o momento dessa ironia final dele é o momento em que ele compara a Lúcia Tower com Dom Juan, na medida em que ele fala que Dom Juan é aquele que não perde nada, que ele não perde porque ele não tem, né? Então, ele continua dizendo isso no Seminário 20, quando ele vai falar de Dom Juan, que Dom Juan é uma posição eminentemente feminina. A posição de Dom Juan é uma posição feminina. Quer dizer, daquele que não pode perder porque ele não tem, né? Então, e que não é um homem realmente desejante. Então, eu acho que o que ele está falando também dessa analista, é algo nesse sentido, quer dizer, pelo fato dela não ter algo a perder aí, que ela também pode deslizar aí, né, nessa posição de objeto, mas também sair fora dessa posição de objeto aí, né? Sim, exatamente. Eu acho que tem essas duas faces da coisa. Tem a face de Dom Juan, que ele mostra do deslizamento e que Dom Juan nada pode perder, mas ele também, a meu ver, claro que eu não posso afirmar isso, assinar embaixo, mas a meu ver, deu margem para pensar que ela largou uma posição contra-transferencial muito forte na saída dela, quando ela sacode a poeira. É como se ela, de fato, tivesse aberto também um caminho para dar a volta por cima. Quer dizer, ela vem sem a contratransferência. Ela vem numa determinada posição que, forçando talvez uma barra, poderia se dizer de desejo do analista. Quer dizer, ela conseguiu alguma coisa a partir daí. É possível, né? Não é? Bom, nós temos aqui no chat uma questão também provocativa, né, de Marina, que ela pergunta o que será que Lacan diria de uma analista trans. É uma questão também, não é? O que seria que Lacan diria de uma analista trans? Então, alguém quer comentar?
Talvez quem esteja mais familiarizado com essa questão, estudando essa questão. Cleiton, talvez, que eu já vi falando nas discussões sobre os trans. Bom, eu acho que é uma questão interessante. Eu estava justamente curioso para escutar os colegas comentando alguma coisa a respeito. Eu acho que a gente pode seguir um pouco a própria linha da sua exposição, né, Elisa? Porque se a questão trans, ela, num certo sentido, remete a uma dimensão identitária, a posição do analista não. Então, não vejo um problema da posição de um analista se ele for trans. Talvez isso facilite que alguns trans prefiram procurar um analista que eles saibam que é trans, né? Mas eu acho que, assim como a mulher... Bom, enfim, vou resumir dizendo que eu acho que você pode seguir a linha da sua exposição, né? De não dizer que, assim como não tem uma analista, a mulher analista não existe, né? Também não tem um homem analista, não tem um analista que é trans, mas enquanto uma dimensão identitária, isso eu não vejo nenhum problema. E quando eu estava dizendo que alguns trans podem preferir procurar um analista seja trans, assim como alguns homens e mulheres negros e negras têm preferido, não que seja necessário, mas que têm preferido procurar analistas negros e negras, né? Então, não sei se respondi, mas é o que eu penso. Mas isso não seria contrário à questão identitária que você falou, que a posição do analista não é uma posição identitária? Isso. Exato. Eu acho que a posição do analista, eu não acho que é contrário, eu acho que a posição do analista não é e não pode ser, não tem como ser identitária, nem de homem, nem de mulher, nem de trans, nem de negro, nem de negra. Mas que um sujeito ele é convocado à transferência a partir de um significante qualquer. Assim pode ser o saber, pode ser um analista que fala bem, alguém pode estar assistindo aqui e tem transferência com alguém que fala muito bem, ou com alguém que sabe, ou com alguém que tem um certo sobrenome. Eventualmente pode ser um traço, um significante qualquer que convoque alguém a querer falar com aquele analista. Não que a identidade dele vá contribuir ou não para a questão da analista. A identidade não entra enquanto a posição de analista. Mas a identidade, como significante qualquer, pode ser alguma coisa que convoque um sujeito que pode se interessar em fazer uma análise. É só nesse sentido que eu quis dizer. Me parece também que, como você diz, dentro do próprio caminho que Elisa traz, a questão não é se é mulher, é homem, é trans, mas que tenha feito a sua experiência de análise, é que tenha, de alguma forma, atravessado toda essa questão do seu próprio sintoma, do seu próprio modo de gozo, para encontrar uma posição em que ele possa sustentar esse lugar de semblante do real. Quer dizer, isso é para qualquer um, independente da sua posição de gênero, de raça, ou de, né? A questão é exatamente poder atravessar uma análise. Eu acho que é isso que me pareceu importante. Eu acho que se for analista, não vai, na condição de analista, interessar tanto se é trans ou não. Mas talvez, para quem convoca essa transferência, isso possa fazer uma diferença. Não que isso vai ser fundamental, pode ser que pode fazer algumas pessoas chegarem. O importante é que o analista não colhe com isso, né? Não exatamente, que ele não tome isso como uma militância, como uma bandeira, exatamente. Não colhe com o lugar de objeto que ele foi colocado. Para qualquer surpresa, é um pouco o trânsito que faz o caso da Lúcia Tauer, né? Ela cola no lugar de objeto, não é? E quando ela volta de férias, ela faz aí algum semblante de objeto, ela muda de posição, não é? Parece. Bom, apareceu o Luiz aqui, mas sumiu. Eu não sei se o Luiz quer falar alguma coisa. Senão, nós vamos encerrar diante do horário. Tá. Boa noite. Boa noite. Eu só queria comentar o seguinte, dentro dessa pergunta que foi feita, o que Lacan acharia, né, do sujeito mulher trans, né, como analista,
quando os gays eram proibidos de poderem ser analistas, houve um trabalho, uma militância na Associação Americana de Psicanálise, que um psicanalista chamado Richard Aissei fez, porque tinha muitos gays enrustidos lá nessa Associação Americana de Psicanálise, exatamente por isso, porque não se concebia essa possibilidade lá na Associação Americana de Psicanálise. Só que depois que esse psicanalista conseguiu fazer um trabalho lá dentro e conseguiu assim levar, né, assim, essa condição para essa Associação Americana de Psicanálise, que a associação aceitou, né, que os gays poderiam ser analistas, vários pacientes de analistas de lá, inclusive membros da própria associação, deixaram os analistas e foram ser pacientes desse analista. Esse conteúdo, né, eu tive informação sobre ele no livro chamado Tornar-se Gay, desse psicanalista, Richard Aissei. No último capítulo do livro, ele trata desse tema lá. É isso aí, Luiz. E a questão é como separarmos, né, essa identidade, essa questão identitária, que o analista não tem uma identidade, né? Ele não é isso que define o analista, se é homem, mulher, gay, é trans, né? A questão tem outro. É claro que há todo o movimento que nós estamos atravessando no contemporâneo que traz a reivindicação de grupos, de coletivos, de tudo isso que o analista tem que estar presente de alguma forma e tem que estar presente com uma outra postura que não seja pelo viés exatamente que colhe o ideal à identidade. Não há ideais aí, né? Exatamente o que o analista trabalha para desfazer esses ideais, né? E poder encontrar-se com esse real, com esse vazio, com esse feminino. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente está tentando traçar, né? Mas agradeço, então, a tua contribuição também, Luiz, e acho que podemos encerrar, se mais ninguém toma a palavra. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito a Elisa, a tua presença, a tua transmissão tão fina, tão tranquila, tão ponderada e, ao mesmo tempo, com uma profundidade enorme. Então, eu que agradeço, Margarida, a conversa aqui com vocês. Foi um prazer grande estar aqui, rever vários de vocês. Uma maneira boa de começar o ano. Muito boa. E aproveito já para fazer um convite, né, porque daqui nós vamos continuar ainda com mais uma preparatória ao Congresso. Então, daqui a 15 dias, na própria terça-feira, nós vamos ter a Elizabeth, né, Beth Siqueira, aqui conosco, que vai trazer também um título bastante provocativo, como toda a questão que é o inquietante feminino, né? Não há como falar do feminino sem uma inquietação. Então, furor últimos, íntimos, hostis, coisas de fineza no feminino. Dia 22, às 20 horas, então estão também todos convidados para que a gente possa continuar essa conversa. Obrigada a presença de todos e um bom ano de trabalho na sessão, na escola, na MP. Eita, legal. Obrigada, Elisa. Muito bom. Elisa. Obrigada, Elisa. Excelente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Bom trabalho para vocês.